Olá, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao nosso Evangelho, o estudo do Evangelho. E só lembrando para vocês colocarem um recipiente com água para ser fluidificado no final do Evangelho, tá bom? E antes da nossa oração inicial, assim, o assunto do nosso evangelho é sobre reencarnação. Será que a Bíblia cita, será que existem passagens bíblicas que fazem referência à reencarnação? É sobre isso que a gente vai estudar aqui hoje, tá? Então, eu gostaria de sugerir, ensinar vocês a fazerem uma respiração para relaxar, acalmar os nossos pensamentos e nos tornarmos mais receptivos a estas reflexões, tá bom? Então vamos lá. Vamos fazer 3 inspirações pelo nariz. Depois a gente vai segurar, a cada inspiração a gente vai segurar um pouquinho esse ar, né, dentro da gente, dentro dos nossos pulmões, e depois a gente vai liberar esse ar com a boca entreaberta, liberar pela boca. Então eu vou colocar aqui uma musiquinha que eu acho que vai facilitar este relaxamento. Então, vamos lá. Primeira inspiração, vamos fechar os olhos. Segura o ar. E depois a gente libera pela boca, entreaberta. Segunda inspiração pelas narinas. Seguramos um pouco o ar. E então liberamos pela boca. Mais uma vez. Inspiramos pelas narinas. Seguramos esse ar. E depois liberamos pela boca, pelos lábios entreabertos. Bom, né? Muito bom. Vamos fazer a nossa oração, tá? Nossa oração inicial. Amado Deus, Criador do céu e da terra, quanta gratidão sentimos em nossos corações por mais uma oportunidade de refletirmos, de estudarmos sobre um assunto aqui que é muito relevante, muito pertinente. Pedimos a vossa orientação para a condução deste momento. Pedimos aos nossos espíritos protetores, nossos anjos guardiães, que estejam conosco e que no final fluidifiquem a água. Sê conosco agora e para todos sempre, nosso querido Deus.
causa primeira de todas as coisas. Amém. Ou assim seja, né? Tem o mesmo significado. Hoje nós vamos estudar uma parte do capítulo 4 deste livrinho aqui, o Evangelho segundo o Espiritismo, tá? O título do capítulo é Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então eu vou me ater mais à parte que vai ser interessante para nossa reflexão, de que a Bíblia faz algumas referências sobre a reencarnação. Será que faz? Vamos ver. Aqui no primeiro item diz: Jesus, tendo vindo para os lados de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos e lhes disse: Que dizem os homens quanto ao Filho do Homem? O Filho do Homem era uma expressão utilizada para designar Jesus, né? Para se referir a Jesus. Quem dizem que eu sou? Eles lhe responderam: Alguns dizem que sou João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou algum dos profetas. Jesus lhes disse: E vós outros, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: Vós sois o Cristo, o Filho de Deus vivo. Nem a carne, nem o sangue... Jesus lhe respondeu: Sois bem-aventurado, Simão, filho de Jonas, porque não foi nem a carne, nem o sangue que vos revelaram isso, mas meu Pai que estás nos céus. Vocês podem comprovar no Evangelho de São Mateus, capítulo 16, versículos de 13 a 17, e também no Evangelho de São Marcos, capítulo 8, versículos de 27 a 30, que existem essas citações. Eu já peço perdão a vocês pelo barulho, né? Mas infelizmente a gente tem que saber trabalhar também quando o silêncio não se faz tão presente, né? Então vamos lá. Então aqui a gente já percebe, pelas respostas dos discípulos, quando eles dizem que eles acreditam que Jesus é João Batista, outros dizem que Jesus é Elias, outros dizem que é Jeremias ou algum dos profetas. Esses nomes citados são nomes de personagens bíblicos que viveram antes de Jesus. Então, assim, só daí a gente já percebe que existe uma alusão à reencarnação, né? Porque se eles acreditavam que Jesus era uma dessas pessoas do passado, é porque as pessoas poderiam voltar, né? Poderiam voltar. E nós vamos perceber mais adiante se esse voltar seria um voltar de reencarnação ou se esse voltar seria um voltar de ressurreição. Só lembrando que ressurreição significa voltar no mesmo corpo. E reencarnação seria o espírito, após o desencarne, em que o corpo físico ele é deteriorado e tal, decomposto. O espírito, que é eterno, ele sai do corpo já inerte, já morto, falecido, e retorna tempos depois em um novo corpo, através de um novo nascimento,
e para viver uma nova existência. Isso é o que é reencarnação. Vamos lá. No item 2 fala: entretanto Herodes, o tetrarca, ouvindo falar de tudo que Jesus fazia, seu espírito estava em suspenso, porque uns diziam que João ressuscitara de entre os mortos, outros que Elias apareceu e outros que um dos antigos profetas ressuscitara. Então Herodes disse: eu fiz cortar a cabeça a João, mas quem é este de quem ouvi falar tão grandes coisas? Se referindo a Jesus, né? E ele tinha vontade de vê-lo. Essa citação a gente encontra no Evangelho de São Marcos, capítulo 6, versículo de 14 e 15, e encontramos também referências, alusões a isto no Evangelho de São Lucas, capítulo 9, versículos 7, 8 e 9. Eu estou citando o Evangelho no Novo Testamento porque é importante para quem quiser fazer a sua própria pesquisa, ir lá e conferir, para ver se bate com o que tem aqui nesse livro, com o que está sendo lido por mim aqui nesse livro. E aqui no item 3 diz: seus discípulos o interrogaram, dizendo: por que, pois, os escribas dizem que é preciso que Elias venha antes? Mas Jesus lhe respondeu: é verdade que Elias deve vir e restabelecer todas as coisas, mas eu vos declaro que Elias já veio. E não o conheceram, mas o trataram como lhes aprouve. É assim que eles farão sofrer o Filho do Homem, ou seja, o próprio Jesus. Então seus discípulos compreenderam que era de João Batista que lhes havia falado. Isso vocês podem comprovar no Evangelho de São Mateus, capítulo 7, versículo de 10 a 13. São Marcos, capítulo 9, versículo 11, 12 e 13. Então, aqui a gente já pode ter mais claramente que Jesus diz que Elias, ele voltou, ele já veio, né? Se ele veio, será que veio no mesmo corpo? Ou será que ele nasceu novamente? Que o Espírito retornou à experiência corpórea nesse mundo material, a experiência material, só que em corpo diferente, ou seja, em filhos de pai e mãe diferentes e, portanto, com características diferentes das que das que tinha em uma outra, na encarnação anterior, na vida anterior. Então, assim, aqui tem um subtópico que diz ressurreição e reencarnação. A reencarnação aqui é só para completar, dar um complemento a isso que foi dito. A reencarnação fazia parte dos dogmas judaicos, sob o nome de ressurreição. Só os saduceus, que pensavam que tudo acabava com a morte, não acreditavam nela. As ideias dos judeus sobre esse ponto, como sobre muitos outros, não estavam claramente definidas, porque não tinham senão noções vagas e incompletas sobre a alma e a ligação com o corpo. Eles acreditavam que um homem que viveu podia reviver, sem se inteirarem com precisão da maneira pela qual o fato podia ocorrer. Designavam pela palavra ressurreição o que o Espiritismo mais judiciosamente chama de reencarnação.
Então, eles acreditavam que reencarnação e ressurreição eram a mesma coisa, eram sinônimas, palavras sinônimas. Apenas os saduceus não acreditavam nisso. Com efeito, a ressurreição supõe o retorno à vida do corpo que morreu, o que a ciência demonstra ser materialmente impossível, sobretudo quando a ciência sobretudo quando os elementos desse corpo estão desde há muito dispersos e absorvidos, ou seja, quando esse corpo já foi putrefactado, quando ele já apodreceu e que o elemento terra já absorveu completamente. Então, é impossível que um espírito, cientificamente falando, é impossível que um espírito retorne para o mesmo corpo, né? Porque a matéria já foi decomposta. A reencarnação é o retorno da alma ou espírito à vida corporal, mas em um outro corpo, novamente formado para ela. E nada tem de comum com o antigo. A palavra ressurreição poderia sim aplicar-se a Lázaro, mas não a Elias, nem aos outros profetas. Aqui diz que a palavra ressurreição poderia se aplicar a Lázaro. Lázaro, ele era cataléptico. Então, a catalepsia é aquele estado em que a pessoa está viva, né? Materialmente falando, corporeamente falando, mas ela não responde a mais nenhum estímulo vital. Tipo, não consegue abrir os olhos, não consegue se mexer, né? Enfim, e o que fazia com que muitas pessoas fossem enterradas vivas, né? Porque eram dadas como mortas. Hoje isso já é muito raro acontecer, porque a ciência já deu um salto, né, nesse conhecimento e aí pode diferenciar. Então vamos lá. A palavra ressurreição poderia sim aplicar-se a Lázaro, mas não a Elias, nem a outros profetas. Se, pois, segundo sua crença, João Batista era Elias, o corpo de João não podia ser o de Elias, uma vez que se tinha visto João quando criança e se conheciam seu pai e sua mãe. João podia, pois, ser Elias reencarnado, mas não ressuscitado. Eu acho que aqui já dá uma boa ideia do que a Bíblia, de que na Bíblia existem alusões, existem referências sobre a reencarnação, de forma muito clara. Eu não estou querendo aqui obrigar ninguém a acreditar nisso, mas é o que está lá. E vocês podem fazer a própria pesquisa de vocês e tirarem as próprias conclusões de vocês. Mas me diz uma coisa, o fato de alguém não acreditar na eletricidade, por exemplo, isto impede que ela exista? Não impede, né? Então, que tenhamos ouvidos para ouvir e olhos para ver, e sabedoria, discernimento. Por isso a gente deve sempre orar antes de fazer um estudo, pedir a Deus esse discernimento para que possamos, com base no nosso estudo, diferenciar uma coisa de outra com mais clareza, né? Inclusive, existe uma passagem na Bíblia em que Jesus conversa com um senador dos judeus chamado Nicodemos, e Jesus
fala para ele: em verdade, eu vos digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Mas claro que isso, né? Eu acho, pelo menos para mim isso está muito claro. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Se para a ciência o espírito retornar no mesmo corpo no qual animava anteriormente, uma vida pretérita, no qual habitava numa vida pretérita passada, se isto é cientificamente impossível, porque o corpo apodrece, se decompõe e é absorvido pela terra, que entendimento a gente deve fazer disso aqui? Do que Jesus estava falando de ressurreição ou reencarnação? No sentido do reencarnação, no sentido do espírito voltar em um outro corpo, nascer, ser concebido novamente, gerado por uma mulher, enfim, ter pai e mães diferentes e características físicas, portanto, diferentes, né? Então, assim, aqui eu vou ficar, porque a gente já está 21 minutos, um pouco mais de 21 minutos, e convido a vocês a fazerem essa pesquisa. E então nós vamos, meus amigos, fazer a nossa oração final, tá? Que o objetivo desse estudo é que também não seja assim muito demorado, porque ele pode se tornar cansativo, mas assim lançar luzes ao entendimento de vocês, se quiserem fazer um estudo assim mais aprofundado, tá? É um tema vasto, ficaríamos aqui dias falando, mas a intenção, eu acho que a minha intenção, meu objetivo já cumpri nesse vídeo, né, para esse tema. Então aqui nós vamos pegar nossa água, fechar os nossos olhos e fazermos já a nossa prece final. Amado Jesus, quão felizes estamos por esse momento de estudo, de reflexão e de elucidação acerca de algumas passagens bíblicas no que concerne a reencarnação. Como é bom tê-lo aqui conosco, nos inspirando e nos ajudando a refletir. Agradecemos por esse instante, por estes minutos de reflexão. Amado Mestre, agradecemos aos nossos espíritos protetores, nossos anjos guardiães, pela presença, pela companhia sempre benfazeja, pelos amparadores celestiais aqui presentes, nos dando o privilégio e a honra da presença. E pedimos que neste momento as águas sejam fluidificadas, que o lenitivo espiritual do qual precisamos seja colocado na magnetização da água. Pedimos também para que o Senhor Jesus permaneça conosco, hoje, agora e para todo o sempre. Que assim seja. Coisa boa, gente. Podemos beber nossa água. Hidratar nossas cordas vocais, né? E aqui ficamos. Não sem antes agradecer pela presença de vocês, agradecer a todos que irão ter acesso a este vídeo, a assisti-lo. Gostaria de ter a honra de que vocês curtissem este vídeo para que o
o YouTube, o YouTube possa mostrar para muito mais pessoas. O YouTube entende com as curtidas que aquele conteúdo que foi tratado naquele vídeo foi relevante e que mais pessoas precisam assisti-lo. Peço a vocês que compartilhem, espalhem, né, esse vídeo por mais e mais pessoas e que se inscrevam no canal, tá bom? Se esse vídeo for relevante, for importante para você, se inscrevam no canal e para que vocês possam receber notificações toda vez que um vídeo novo for publicado. E aí vocês assistirão em primeira mão, ok? Gratidão mais uma vez e namastê. O Deus que está em mim, saúde o Deus que está em você. E que espalhemos luz, que produzamos luz, que sejamos luz e que espalhamos, possamos espalhar luz.